Olá pessoal, como estão? Bom, aqui é o professor Batista e hoje a gente vai tratar do caso genitivo, tá? E aí o que é que acontece? Para que usa esse caso genitivo? Caso genitivo ou caso possessivo é um caso que a gente usa para comunicar a ideia de posse, tá? E esse caso genitivo, uma característica dele é que ele encurta uma sentença e deixa ela mais compacta, tá? Isso é uma coisa muito utilizada pelos falantes de língua inglesa, porque o inglês é uma língua muito ágil, tá? Então ela não gosta de o que a gente chama aqui de arrudeios, tá? De enrolados, eles gostam de ser diretos. E nisso o caso genitivo se faz presente para que ajude nesse tipo de situação, tá? E uma coisa que a gente pode aprender aqui, que a gente vai aprender aqui, é que o caso genitivo, ele é caracterizado pelo uso, como vocês podem ver aqui, deixa eu centralizar aqui direitinho para vocês, tá? Como vocês podem ver aqui na tela, é o uso do apóstrofo e do apóstrofo S, desculpa, e do apóstrofo, tá? Essa é basicamente uma das principais características, tá? Só que vocês já devem ter visto esse apóstrofo aqui em situações verbais, tá? Com o verbo to be, com o verbo have, por aí vai. Ali é com o verbo, aqui é dando a ideia de posse, tá certo? Aqui ele não está abreviando nada, isso aí é um acréscimo, tá? Então, para haver posse, nós precisamos basicamente de dois elementos: o possuidor, ou seja, aquele que possui, e a posse, né? Aquilo que o possuidor tem a devida posse, tá certo? E uma coisa natural é o seguinte: eu costumo até contar isso para os meus alunos em sala de aula, né, presencialmente, que uma vez eu estava andando por uma avenida e vi que um estabelecimento estava em reforma, né? E o rapaz estava pintando lá uma, a fachada e já estava colocando o nome, né? E tinha um sinal, eu estava parado num sinal. E olhando aquela conversa ali, o cara fazendo o desenho lá, e ele começou a pintar. No que ele começou a pintar, ele primeiro passa uma base que dá para ver basicamente o que é que vai ser o desenho ali, né? A fachada, a cor e tudo mais, a escrita. E lá tinha Sara Cabelos, né? E aí tinha esse apóstrofo S. Mas o apóstrofo S estava lá no cabelo. Tipo assim, cabelo, a palavra cabelo, mais um apóstrofo S, terminado em apóstrofo S. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu não resisti, parei o carro do lado, né? E fui até lá. Conversei: rapaz, você é o dono do estabelecimento? E ele: não sou eu, não, é aquela senhora ali. Eu tenho algum problema? Rapaz, assim, eu queria só dar uma dica aqui para deixar visualmente mais, né, correto. E não, pois você pode falar com a senhora ali. E eu fui falar com ela. Aí a senhora é a Sara, tudo mais. Não, sou aqui, é meu salão e tudo mais. Bom, eu posso lhe dar uma informação sobre como está sendo feito o nome ali na frente? É claro, ela concordou, né? E eu fui explicar para ela e tudo mais, mas na cabeça dela, ela acabou não aceitando, né? Mas na cabeça dela não ficava bonito, tá? A escrita não ficava bonita, né? Então tinha que ficar chamativo para os olhos e não para o que é correto, segundo essa pessoa. Não, ele está certo, é de cada um aceitar ou não e tudo mais, né? Beleza. Mas eu repassei para ela a informação. Então, diante disso, eu já digo para vocês, bom, eu falei para vocês aqui que o nome era Sara Cabelos e que o apóstrofo S estava lá no cabelo. Se eu fui conversar com ela, é porque havia alguma coisa de errado. E o que tem de errado nessa situação? O que tem de errado é que o apóstrofo S, ou somente o apóstrofo, vão ser colocados junto ao nome do possuidor e não da posse, ok? Então, é a mesma coisa eu perguntar para vocês: é a Sara que pertence ao cabelo ou é o cabelo que pertence à Sara?
Ou seja, a Sara é a dona do cabelo. Então, é o nome Sara que tem que receber o apóstrofo ou o apóstrofo S. O uso de um ou de outro vocês vão ver ao longo dessa explicação, tá? Então, basicamente tem que ser usado no possuidor. E aí, vocês vão ter sempre a sequência. Basicamente, quando tivermos que usar o apóstrofo ou o apóstrofo S, vocês terão a sequência de possuidor seguido da posse, ok? A posse sempre vai ser um substantivo, tá? Então, vocês vão ter o possuidor mais a posse. E uma coisa que vocês vão ver aqui, quando vocês estiverem lendo esse resumo, é que eu já vou adiantar logo. Esse caso genitivo, ele só pode ser aplicado em seres animados, basicamente em seres animados. O que é um ser animado? É aquele ser que tem vida, tá? Então, basicamente a mesma coisa eu dizer assim para vocês, olha, melhor escrever aqui para vocês, tá? Um exemplo aqui. Olha só. Janduí, no caso meu nome, cell phone is black. Tá aí, ó. O celular do Janduí é preto. Tá faltando alguma coisa? Tá, porque aí nós temos um possuidor, né? Um possuidor e uma posse, ok? O possuidor é o Janduí, a posse é o celular. Então, nesse caso de relação e posse, aí, ó, de possuidor e posse, nós temos que aplicar o uso do apóstrofo ou apóstrofo S. Então, eu teria que colocar o apóstrofo ou apóstrofo S na posse ou no possuidor? De acordo com o que eu já falei aqui para vocês, nós temos que colocar no possuidor. Então, ficaria assim, ó, Janduí's cell phone, tá? E esse apóstrofo S aqui, que eu quero que vocês entendam também, não dá ideia de plural, tá? É porque no nosso português, na nossa língua, no português, a gente vê um S ali, adicional, e a gente já arremete a plural, a gente já é levado a pensar que aquilo se trata de plural. Mas no inglês já é diferente, tá certo? Nem tudo que é terminado em S significa dizer que está no plural, ok? Então, diante disso, nós já temos. E detalhe, o nome Janduí aqui só recebeu o apóstrofo S porque Janduí é uma pessoa, ou seja, um ser com vida, tá certo? Agora, se eu dissesse assim, olha só, table, a leg is short. A perna da mesa é curta, tá? A perna da mesa é curta. Olha só, mesa e perna. Ou seja, a perna pertence à mesa, então a mesa é o possuidor. Mas eu não posso chegar aqui e colocar o apóstrofo S pelo simples fato de que mesa é um ser inanimado, ou seja, é um ser que não tem vida. Então, em seres que não têm vida, a gente não pode usar o apóstrofo S. A gente vai ter uma outra forma para fazer, que é com a construção of, tá certo? E aí se inverte a posição e a gente vai ver com calma, tá certo? Então, basicamente é isso, tá? Então a gente só pode utilizar com seres animados. Vamos ter uma exceção, algumas exceções para utilizar com seres inanimados, mas a gente vai ver até o final dessa explicação, ok? Então, diante disso, a gente já sabe que o caso genitivo é usado para dar a ideia de posse, tá? E para isso a gente vai utilizar o apóstrofo ou o apóstrofo S juntamente ao possuidor, aquele que possui, ok? Ok, diante disso, a gente vai agora para as devidas regras de quando aplicar o apóstrofo, somente o apóstrofo ou o apóstrofo S, tá certo? Uma regra geral aqui, basicamente, generalizando, é que a gente vai utilizar o apóstrofo S quando uma palavra não terminar em S e nós vamos utilizar somente o apóstrofo quando a palavra terminar em S. Ou seja, terminou em S, coloca só o apóstrofo. Não terminou em S, pois coloca apóstrofo S. Essa é a regra geral, tá? Mas aí a gente vai ver que é um pouco mais delicado que isso. Mas já colocando isso aí na cabeça, já dá uma ajudada, tá certo? Então, olha só aqui, ó. Como exemplo que eu estava falando. Elena's cat is cute. Tá aqui, ó.
o gato da Helena, ou seja, a Helena possui o gato, a Helena é a dona do gato, então esse apóstrofo tem que estar junto à Helena e não ao gato, ok? E aqui, ó, the kids' toys, ou seja, o brinquedo das crianças. Quem que possui quem aí? É a criança que possui os brinquedos ou os brinquedos que possuem as crianças? São as crianças, não é? As crianças que possuem os brinquedos. Então, as crianças é o possuidor, né? No caso, são os possuidores, tá? Dos brinquedos, ok? Então, vamos lá, ó. Seres animados, que eu acabei de já falar, nós vamos utilizar o S ou apóstrofo S. Beleza, né? Já falei. Seres inanimados, não teremos. Tá aqui, ó. As exceções para os seres inanimados são aqueles que são únicos, tá? Quando tivermos algo inanimado, mas que ele seja único, então a gente pode utilizar aí o apóstrofo S. Como por exemplo, olha só, a Terra. A Terra, só existe uma Terra, um planeta Terra. Então, nesse caso, a gente poderia usar na Terra, ó, o centro do planeta, certo? Então, aqui, ó, no caso, Earth quer dizer Terra, né? Planeta Terra, o centro do planeta, o centro do planeta Terra. Então, temos aqui, ó, o centro, tá? E aqui, Terra, que no caso é o planeta. Como só existe um planeta Terra, então ele foi habilitado como exceção a utilizar isso aqui, tá certo? Corpos celestes também é outra exceção. Olha só, nós, aqui, para o planeta Terra, só temos uma Lua, ok? Então, ela é única para o planeta Terra, tá? Então, por isso que Lua, aqui, ó, Moon, recebeu o apóstrofo S. Porque para nós, para o planeta Terra, só tem um. Os outros planetas têm as suas devidas, mas a gente só tem uma, tá? Grupos de pessoas, the company's services, ou seja, os serviços da empresa, ou seja, uma empresa é formada por várias pessoas, então é um grupo de pessoas, por isso que a palavra companhia ou empresa recebeu o apóstrofo S. Aí, locais com nomes de pessoas, me diga o nome de um local em Teresina que seja um nome de pessoa. Uma praça, Praça João Luiz Ferreira. Então, o João Luiz Ferreira poderia receber, apesar de ser uma praça, né? Ou seja, é um ser inanimado, nesse caso ele poderia receber um apóstrofo S, por quê? Porque é um nome de um local que utiliza o nome de pessoa, tá? Aqui, no caso de medidas, que no caso é o quilo pode receber, tá? E o mundo, o nosso planeta, a palavra mundo, world, tá? Pode receber também, tá certo? Países e tempos também. Países, o Brasil recebeu, ó. Lembrando que quando a gente está trabalhando em inglês, Brasil se escreve com Z, tá? Só um detalhezinho que às vezes a gente pode dar uma escorregada. E quanto a tempo, no caso, month quer dizer mês, então ele pode ser usado com o apóstrofo S, tá? Palavra que não termina, quando é que a gente pode usar agora, tá? Usar ou não o apóstrofo S, tá? Palavra que não termina em S, usar apóstrofo S. Quando uma palavra terminar com qualquer letra que não seja o S, o caso genitivo indicado através da aplicação do apóstrofo S. Olha só, nós temos aqui as palavras half, brother e dog, tá? Todos esses possuidores aí são seres com vida, né? Então, notem que a palavra half terminou em H, a palavra brother terminou em R e a palavra dog terminou em S, tá? E aí o que é que acontece? Desculpa, a palavra dog terminou em G. Então, por isso que todos receberam apóstrofo S, ou seja, terminou com qualquer letra que não seja o S, você pode colocar o apóstrofo S, tá certo? Plural que não termina em S. E isso aqui faz uma alusão de algo que eu fiz o comentário no comecinho do ano. Porque nem todas as palavras em inglês, né, nem todos os substantivos em inglês que estejam no plural são exatamente terminados em S. Vão existir algumas palavras no plural que essas palavras, apesar de estarem no plural, elas não são terminadas em S. Que são algumas palavras que vocês vão ver aqui, ó. Olha só, aqui nós temos 3 palavras. A palavra children, quer dizer crianças. Se você quiser só a palavra criança, terminaria bem aqui no D, tá? Criança, crianças, ok?
Olha só, temos uma palavra que está no plural, mas ela não é terminada em S. Então, ela está habilitada a receber apóstrofo S, tá certo? A palavra man, aqui ó, se no lugar do E fosse um A, seria homem. Como tem um E, então quer dizer homens. Também não termina em S, por isso recebeu apóstrofo S. Assim como também a palavra women, que se tivesse um A no lugar do E seria mulher, mas como tem um E, quer dizer mulheres, tá certo? Quando a terminação de uma palavra já possui o S, não é necessário repeti-lo. Basta acrescentar o apóstrofo para indicar que essa palavra possui ou está relacionada a algo. Ou seja, agora, se você tem uma palavra que já termina em S, tá? Uma palavra comum que termina em S, você só precisa colocar o apóstrofo. Olha só, a palavra princess terminou em S, não precisa colocar apóstrofo S, coloca só um apóstrofo. A palavra class, da mesma forma, coloca só o apóstrofo, tá certo? Vamos lá. Quando a palavra que representa o possuidor está flexionada na forma de plural e ele é regular, termina em S, basta usar o apóstrofo. Ou seja, aqui ó, palavra terminada em S, né? Que está no plural. Vamos acrescentar o apóstrofo. Então, fazendo uma pausa e recapitulando esse negócio de bota apóstrofo ou não bota apóstrofo, vamos colocar da seguinte forma. Terminou em S, você coloca apóstrofo, somente o apóstrofo. Se não terminou em S, coloca apóstrofo S, ok? Quando partimos para palavras que estão no plural, tá? Não importa se a palavra estiver no plural, você vai ver se aquele plural é terminado em S. Se for terminado em S, você vai colocar somente o apóstrofo. Se a palavra no plural não estiver terminada em S, você coloca o apóstrofo S, tá certo? Agora, essa terminação em S, ela é invalidada quando a gente está tratando de nomes próprios, tá? Como o próximo exemplo aqui, ó, nome próprio terminado em S. Se o nome próprio, nome de pessoa, é terminado em S, você tem a opção de usar tanto o apóstrofo quanto o apóstrofo S. Fica a sua escolha, tá certo? Se um nome próprio tiver terminado em S, você pode usar qualquer uma das duas formas, tá certo? Para nomes bíblicos, clássicos ou históricos, a gente tende a não usar o apóstrofo S, e usar frases com a construção of, que vocês verão um pouco mais à frente, tá certo? E finalmente, a gente tem exemplos de quando alguma coisa pertence a duas ou mais pessoas, tá certo? Quando possui duas ou mais pessoas, ou seja, ou melhor, duas ou mais pessoas possuem algo. A gente pode ter a seguinte situação, deixa eu colocar para cá. Quando duas pessoas possuem a mesma coisa, olha só, duas pessoas possuem a mesma coisa. Quando duas pessoas possuírem a mesma coisa, olha só, Maria and John friends are coming. Os amigos da Maria e do John estão chegando, tá? Então, se os amigos são tanto da Maria quanto do John, tá? Se os amigos pertencem a eles dois, somente o último termo mencionado, somente o último possuidor que foi pronunciado, né? O último possuidor que foi mencionado é que vai receber o apóstrofo S, que nesse caso é o John. Olha só, no caso o John. Isso quer dizer que os amigos são tanto da Maria quanto do John. Repetindo, se você tem uma posse que é pertencida por duas pessoas, ou seja, duas ou mais pessoas possuem a mesma coisa, tá? Somente o último possuidor que foi falado. Quem foi falado aqui? Não foi a Maria e o John? Qual foi dos dois que eu falei por último? Foi o John. Então, somente o último é que vai receber o apóstrofo S, tá certo? Agora,
Se eu tiver dois ou mais possuidores possuindo coisas diferentes, então quer dizer que cada um deles vai receber o apóstrofo S. Olha só, duas ou mais pessoas possuindo coisas distintas ou diferentes. Como, por exemplo, podemos colocar aqui, ó, Mary and John houses are expensive. Desculpa, não tem plural de adjetivo. Então quer dizer o quê? Que as casas da Mary e do John, ou seja, a casa de cada um deles, são bem caras, tá? Então, a casa de cada um é cara, então aqui, ó, como cada um possui uma casa, né? Então, cada um dos possuidores receberá um apóstrofo S, tá certo? Eu coloquei esse resumo de uma forma que desse para vocês, né, lerem com calma, acompanhar com essa pequena aula, para que vocês consigam pegar esses pequenos detalhes, tá certo? Então, qualquer coisa durante a aula, podem perguntar, podem tirar dúvida comigo, eu estarei à disposição, e depois a gente vai ter uma pequena atividade focada, tá, nesse conteúdo, tá bem? Então, deixa eu ver se eu ainda tenho mais alguma coisa para falar. Da construção off. Deixa eu dar logo um exemplo aqui da construção off. Construção off. Esse off quer dizer de, tá certo? E aí a gente tem duas formas, eu vou colocar aqui para vocês, olha só. A gente tem duas formas de dizer, de demonstrar a posse. Olha só, eu citei lá em cima alguma coisa minha, foi o Janduí cell phone is black. Coloquei esse exemplo lá, não foi? Coloquei aqui, ó, Janduí's cell phone. Beleza, tá aí. Né? Temos uma frase cujo possuidor possui um apóstrofo. Ok. Tem outra forma de falar isso? Tem. Vai ser assim, ó. The cell phone of Janduí is black. Notem que a frase de baixo, todas as duas passam exatamente a mesma informação. O celular de Janduí é preto, tá? E aí, notem que a frase de baixo, a frase que consta o uso do off, ela é um pouquinho, geralmente ela é mais longa, tá? Por isso que se coloca isso aqui para diminuir o tamanho da frase, tá? Deixar a frase mais ágil, tá? Então, a gente acabou de ver o uso do apóstrofo, mas a gente pode simplesmente partir de um modo para o outro e vice-versa, tá certo? Como é que a gente vai fazer? Olha só, notem que na frase com apóstrofo, primeiro vem o possuidor e depois vem a posse, tá certo? Já com a frase com off, primeiro vem a posse e depois o possuidor. E entre a posse e o possuidor, nós vamos ter quem? O uso do off. É como se a gente estivesse traçando um X aqui, ó, daqui para cá e daqui para cá, tá? Se vocês conseguirem acompanhar esse íconezinho ligando aí ao cell phone, tá vendo, ó? Então, o que a gente faz? Inverte a posição do possuidor com a posse e entre o possuidor e a posse, vocês vão colocar o off, tá certo? Agora, se vocês tiverem uma frase que foi dada a vocês dessa forma, o que vocês vão fazer? Vocês vão trocar os dois de lugar, o cell phone vai para o lugar do Janduí, que no caso é o possuidor, e o possuidor vai lá para o lugar do cell phone e elimina quem? O off. E é claro, esse artigo também aqui sai, né? Então, e aí a gente coloca o apóstrofo S, tá certo? Olha só como é que fica, botando aqui mais dois exemplos, olha só. Vamos colocar aqui, ó, the house of Laila is new. Nós temos aí uma frase diferente, né?
E essa frase demonstra o uso do of, que também dá sentido de posse. Vocês podem ver que nós temos a palavra Laila. Tá? Laila é a pessoa. Então, quem é quem aí? É a Laila que é da casa ou é a casa que é da Laila? Né? Em frases com construção of, a posse vem primeiro, né? E o possuidor vem depois do of. Beleza. Como é que a gente transforma isso para o caso genitivo? Primeiro, eu vou trocar o objeto, né, a posse, de lugar com o possuidor e o possuidor de lugar com a posse. Vamos lá. Vai ficar Laila house. Lembrando que eu vou eliminar o of e o artigo de, tá certo? Toda vez que você tiver uma frase com of e antes da posse tiver um artigo, no caso o de, quando você transformar para o caso genitivo, você vai ter que eliminar esse artigo, tá certo? Então, elimina o de. Então, ó, tá vendo? Ó, troquei de lugar o house com Laila. Vai ficar Laila house. E o resto da frase, ó, is new, tá? Terminei? Não, não terminei. Falta eu dar ao possuidor o apóstrofo S, tá certo? Receber o apóstrofo S porque é um nome comum, nome próprio, pode receber apóstrofo S. Como também poderia receber somente o apóstrofo, tá? Nomes próprios têm essa habilidade de receber ou um ou outro. Então, vamos deixar com essa, ok? Outro exemplo. Vamos colocar aqui, deixa eu ver. The Book of Marcos is 30. Deixa eu ver o que eu coloco aqui. The Book of Marcos is bigger than mine. O livro do Marcos é maior que o meu, tá? Beleza. Mas vamos lá, olha só. Nós temos o of, viu uma frase com of, tá? Uma dica é, viu uma frase com of, numa situação dessa, o que vem depois do of é o possuidor, tá? Então, vou até mudar ele de cor. O que vem antes do of é a posse. Vou sublinhar ela. O que acontece? Para a gente fazer uma frase com o caso genitivo, a gente vai trocar o possuidor de lugar com a posse. E eliminar o of e eliminar também o artigo de. Olha só. Vou colocar para o lado de lá e vou fazer integralmente a troca. Oxe, meu Deus. Ah, não, tá, desculpa. Aqui. O que acontece? O Marcos vem para o lugar da posse e a posse vai lá para depois do of onde estava o Marcos. O que eu tenho que eliminar agora? O de e o of. Eliminei. Ok? E aí eu vou colocar agora o quê? O apóstrofo S. Eu posso colocar somente o apóstrofo, como também posso colocar o apóstrofo S. Porque é nome próprio, nome de pessoa, então pode colocar. Beleza? Então, vocês estão de posse aí do uso completo do caso genitivo. E é isso, certo? Fiquem com Deus, um forte abraço e tudo de bom.